Podemos começar então, Sérgio? Então, vamos iniciar aqui a entrevista com Inácio Mafra. Estamos aqui na Praia da Armação, na Penha, e na sua residência, e que nos recebe, ele e a sua esposa, a Lúcia. Então é com muita alegria e satisfação e muita honra, Inácio, que estamos aqui para te ouvir um pouco da tua história de vida e por todo aquele período difícil que esse país passou na época da ditadura militar. Então eu vou deixar o Inácio para que ele inicie aí a sua história, contando um pouco da sua família, da sua infância, e vamos chegar com o tempo dele, com as suas histórias nesse momento aí difícil que o país viveu e que ele sofreu na carne por tudo isso. Então, Inácio, dizer da alegria, satisfação de estarmos aqui com vocês, junto com a Lúcia, tua esposa, eu e o Sérgio Deutscher, e deixar a palavra contigo para tu aí estar contando um pouquinho da tua história, da tua vida, e depois chegarmos lá naquele período aí nada bom da história do Brasil. Pois é, eu agradeço ao professor Ricardo, ao Sérgio Deutscher, a oportunidade que tenho de fazer esse depoimento para a juventude brusquense. Eu nasci de uma família humilde. Meu pai chamava-se Manuel Mafra. Ele era um vendedor carroceiro. Ele, com a sua carroça, ele buscava produtos nas regiões mais coloniais e vendia na cidade de Brusque. Se aproveitava das datas em que os operários recebiam pagamento para ir nas ruas em que eles moravam para vender seus produtos. E assim ele era casado com minha mãe, Inês Mafra, ou Inês Zanca, pelo sobrenome de seus pais, de origem italiana. Já meu pai era filho de origem Mafra, brasileiro, e a mãe dele era de origem alemã, Heine, uma família tradicional de imigrantes alemães vindos de Baden, que moravam em Brusque. Então, por aí já se vê que Brusque tem origens polonesas, inglesas, italianas, alemãs e também açorianos brasileiros. Que região que era ali em Brusque, aonde tu nasceste ali? Eu nasci na maternidade de Brusque, mas meus pais moravam num lugar que hoje chamam de Rua Velha, mas era a rua que ia para Dom Joaquim, ou aliás, que ia para o Cedro, porque aquela rua, mais antigamente, quando eu nasci, era uma única rua que saía da cidade de Brusque, saía mais ou menos de onde era onde hoje é o supermercado Arker, lá onde tem a Figueira, e ia até o Cedro. Era uma única rua, cheia de curvas. Então, essa rua, depois da retificação, ficou um pedaço chamado de Rua Velha, exatamente lá onde moram Conopes, Tangreba, Marque. Nesse pequeno trecho morava a família do meu pai. Vocês eram quantos irmãos? Nós éramos em 13 irmãos que sobreviveram, né? Hoje somos 12, e eu fiquei sendo o mais velho, porque antes de mim eles morreram bebês, né?
E o mais novo é o Luciano Mafra, que é professor no Cônsul da Indústria. Pode continuar daí, Cleber. Pois é, eu acabei indo para o seminário de Azambuja e lá fiz o meu ginásio e o meu colégio. Estudei 7 anos no seminário de Azambuja. Em que ano foi isso? Eu fui para lá em 59 e saí de lá em 65. E Tu lembra ali quem eram teus professores, os padres professores lá dessa época? Sim, eu tive como professor diversos padres, como Raulino Reitz, que era um botânico, escreveu livros. Tive como padre o padre Osmar Miller, que depois eu posso dizer algumas coisas a respeito dele também, filho do seu Olegário Miller, que morava quase em frente do Paissandu, o seu Olegário. E Valentim Locke. Outro padre era o padre Vendelino Waterkemper, e assim são diversos padres. O padre Ney Brasil Pereira também foi meu professor. O padre Albano Keller também foi professor. E lá eu estudei. Agora, o interessante é que a Zambuja, a gente não tinha acesso ao jornal e a gente vivia, né? Os padres recebiam o jornal, mas os alunos não tinham acesso. Né? E a biblioteca dos padres também a gente não tinha acesso. Então era meio assim controlada a leitura e tal. Né? Chegaram a ter aulas também com as freiras ou as freiras elas não faziam parte desse? Não, naquela época as aulas eram todas com padres e tinha um professor de contabilidade que trabalhava lá. Esse não era padre, mas se não era naquela época, né? Talvez depois tenha mudado. Né? Esse professor ele trabalhava lá como contabilista lá, acho que era Romeu. Mas Tudo bem, concluiu ali. Eu concluí o ginásio, o colégio e dei aula em Antônio Carlos para o pessoal que ia para o seminário, porque aí formaram lá quem entrasse para a Zambuja tinha que fazer 1 ano antes em Antônio Carlos, porque tinha um certo número de gente, né? Aí dei aula 1 ano e de lá eu fui a Curitiba para estudar filosofia e prossegui. Em Curitiba, eu cheguei em 67 e continuei em 68. Em 68 foi na França, no Brasil, houve um forte movimento estudantil. E comecei a participar desse movimento e me inteirando da política e tal. E tudo, né? Foi daí que eu acabei, né, encontrando pessoas e estive em 68, eleito pela turma da faculdade que eu frequentava, sendo um dos delegados ao Congresso da UNE, União Nacional dos Estudantes. Então, esse congresso não chegou a se realizar, porque ele se reunia em Ibiúna e lá foi detectado pelo Exército e a gente foi, todos nós que estávamos no Congresso, fomos presos, né, e levados para o presídio Tiradentes. O presídio Tiradentes é em que cidade? Em São Paulo.
capital. Né? Quando chegou na manhã, não me lembro agora se foi dia 8 ou 9 de outubro, que era o congresso, né? A gente se acordou com tiros no ar e sendo mandado levantar e colocar o cobertor e tudo, mão para cima e tal. E aí eles já levaram a gente em ônibus que fretaram, né? Levaram até o presídio em São Paulo. E Inácio, essa prisão ali que se deu foi tranquila ou ali já houve agressões? Não, foi tranquila. Né? A única coisa é coloca a mão para cima e tal, né? Muitos anos depois, eu fiquei sabendo que, porque quando a gente entrava lá, tinha uma segurança armada no Congresso. E muitos anos depois, eu conversei com uma pessoa, né, que participou da segurança armada desse Congresso. E essa segurança não foi presa. Eles tinham uma rota de fuga. Mas isso era coisa que eu não sabia na época. Né? E fui saber bem depois. Né? Então, não houve confronto, não houve nada. Né? Essa segurança era para proteger vocês que estavam à frente desse movimento. Era isso? É, uma segurança do pessoal que organizou o Congresso. Né? E soube também que a liderança, os líderes como o Vladimir Palmeira, o José Dirceu, vamos dizer quem mais que era a liderança lá, o Travassos, né? Havia uma disputa e tal. A liderança discutiu de noite, isso eu soube depois, porque eu era um Zé Ninguém, vamos dizer, era uma pessoa que foi para o Congresso, né? Mas que não tinha conhecimento, né? A não ser pela revista Realidade, que na época entrevistou o Travassos, né? Vladimir Palmeira, tal, que era um livro do Rio de Janeiro e tal. Então a gente lia essas coisas, mas de perto assim não conhecia, não sabia das coisas. Né? E tinha também mulheres estudantes também? Tinha. Sim, o Congresso era aberto. Era aberto. Né? O critério era ser eleito na faculdade, numa reunião da faculdade, do pessoal lá, para ser escolhido para ir. Né? E aí as correntes que disputavam, correntes é modo de dizer, né? As tendências que disputavam o movimento estudantil para eleger, né? Os seus representantes, então levavam aqueles que eram eleitos, né, para lá. Então foi assim. Inácio, quando vocês foram presos, eles falaram o motivo da prisão ou vocês não ficaram sabendo? Não, ocorre que na época a UNE era considerada ilegal, os diretórios estudantis não existiam mais, né? Existiam como diretório, mas não como centros acadêmicos que tinham os nomes anteriormente. Mudaram o nome, né? E coisa assim. Então, para efeito de legislação, era um movimento fora da lei, né? Porque a gente vivia na ditadura militar que extinguiu os centros acadêmicos, né? As uniões estudantis, uniões estadual, mas no Paraná tinha a União Paranaense de Estudantes. Né? Estava mais legalmente, ela não existia. Né? Era um diretório estadual. A faixa de idade desse pessoal que foi preso ali, ela era mais ou menos entre que idade? Eu acredito que é 18 a 25 anos. Né? Tem estudante um pouco mais novo, estudante um pouco mais. 18 a 25. E nessa época tinha quanto? Foi preso? Eu, 47, eu tinha 21. Né? Inácio, como é que foi lá no presídio, lá o Tiradentes? Lá? Vocês ficaram tudo
No pátio, ficar numa cela? Em celas diferentes. E a minha experiência lá, ele teve greve de fome, coisa assim, eu não sei, né? Coisa, mas a turma do Paraná ficou, acho, 2 dias só. Porque o Paulo Pimentel logo mandou ônibus, ele queria ser candidato, né? Logo mandou ônibus e foi a primeira turma que saiu. Depois, né, fomos levados de volta para Curitiba. Você então ficasse preso 2 dias? 2 ou 3 dias. 2, 3 dias. Sei, 4, sei, né? Uhum. Não lembro. Exato. Tive que... E aí vocês ficaram tudo numa sala só? Não, lá era tudo misturado. Presos comuns lá, estava tudo junto? Não, Não. mas as celas eram só dos estudantes. Ah, Eles esvaziaram. As celas em que a gente era só estudantes. tem ideia de quantos foram presos, assim, de estudantes? Eu acho que foram de, sei, em torno de 800, 900, né? Assim, ou 600, não sei. Isso dá para consultar, né? Ah. Porque Mas eu era não lembro bastante, bem. muita gente. Muita gente. Mas ali, tanto feminino como masculino, foi tudo junto no. Não lembro se na cela era junto. Sabe que não lembro desse detalhe. Não lembro. E aí tá, aí depois foram soltos. Aí não Foram teve- todos soltos, com exceções de alguns, né? Alguns permaneceram presos. Algumas lideranças que, né? Mas, por exemplo, para o Paraná, foram soltas algumas lideranças que foram presas depois, né? Por exemplo, o Jean Marc, eles não identificaram quem que era. Ele estava com outro nome, com carteirinha da União Paranaense de Estudantes, foi para o Paraná e foi solto. Né? E assim teve outro caso. Esse Jean Marques, depois ele foi preso de novo, né? Depois eu não sei como é que aconteceu. Ele foi uma pessoa que foi morta, né? Eu acho que foi. Inácio, aí tu depois houve algum processo? Não. Sim, isso Foi? gerou um processo. Tu respondesse esse processo? Esse processo, depois, em Curitiba, teve também a tentativa de fazer o congresso lá, regional, né? Lá em Curitiba, foi o chamado Congressinho do Alemão. Isso vocês encontram nos jornais da época, né? Eu já estava de férias em Brusque, né? Aí foi marcada a reunião, fui para Curitiba, fui preso de novo lá. Aí a gente foi lá na cadeia do AU, de cima, né? Mas eu também fiquei, eu acho, só uma noite lá e tal, e nos deixaram preso apenas algumas pessoas, né? Pelo critério de importância no movimento, que eles interrogavam conforme a pessoa respondia, ou alguns já eram conhecidos, né? Fosse interrogado também? Não, tanto em São Paulo, tudo fichado, tal, né? Aquele processo que a polícia faz, ficha todos os dedos, tal, e a pessoa faz um depoimento, a gente inventava determinada coisa, mentia, aqueles depoimentos não têm assim muito valor, né? Porque a gente procurava se livrar, né? A pressão psicológica era muita nessa época ali, nesses interrogatórios, ou era uma coisa mais leve, mais suave para... Não, como estudante aí era uma coisa assim mais formal. Não sei se para todos, né? Mas no meu caso, assim, né? Era uma coisa assim mais leve. Aí, esses processos,
eu consegui, lá em Curitiba, quando chegou o ano seguinte, me ofereceram para ir uma bolsa se não me engano, que era da Advenia, da Alemanha, para a PUC de Porto Alegre, uma bolsa para estudar jornalismo. Eu sei que eu fazia conheci lá um padre que fazia o lado da imprensa da Cúria de Curitiba, e ele me ofereceu, não só para mim, mas ofereceu para mim, já tem uma bolsa, a Alemanha vai dar uma bolsa, você vai, faz o vestibular lá na PUC de Porto Alegre. Eu fui lá, fiz o vestibular, passei e tal, tinha um alojamento lá, fiquei lá no alojamento uns dias, mas fiquei lá o quê? Cerca de uma semana, talvez. Mas em determinado dia, o irmão Otan, que era o irmão responsável lá por essas coisas na PUC, ele chegou e me disse para eu deixar o alojamento, que esse ano não haveria a bolsa da Alemanha, e que, portanto, se eu me matriculasse, eu tinha passado, eu teria que pagar o curso, né? E, do contrário, que eu deixo, né? Mas que deixasse o alojamento. Aí eu procurei em Porto Alegre um local para ficar, uma república, tinha repúblicas de estudantes, né? E fui até Curitiba, fui até a Universidade Federal e para ver que documentos eu precisaria para transferir o curso para Porto Alegre. E eu transferi para a Federal de Porto Alegre o meu curso de filosofia. E fiquei lá em Porto Alegre, porque em Curitiba eu estava no seminário, mas quando aconteceu isso de eu participar do congresso, o padre que dirigia lá o seminário me tirou do seminário. Eu tive que deixar o seminário. E aí tudo bem. Então sofreu tipo uma discriminação já ali por parte do padre, quase. Não, discriminação, né? Porque eu abri para ele que eu tinha sido eleito para o Congresso de Biúna. E pedi autorização para ir. Ele não deu e eu fui. Eu fui até, eu pedi autorização, aí ele não deu, mas eu fui do mesmo jeito. Quer dizer, eu, na verdade, sabia o que estava fazendo. Né? Então, filosofia, tu não terminou o curso, então? Não, eu transferi para o curso para filosofia em Porto Alegre. Filosofia. Porque o jornalismo eu tinha que pagar o curso na PUC. A bolsa não. Aí eu não fiz. Aí concluísse em. Aí eu concluí, só que antes de concluir eu fui preso. Né? Vamos dizer assim, a conclusão, eu fui preso em Porto Alegre em abril de 70, né? E fiquei preso até outubro de 71. Mas aí por causa já de outra história, né? Eu estava estudando lá em Porto Alegre. Aí, aquele processo de Curitiba fez com que um dia eu fosse preso, não preso, fosse detido, vamos dizer assim, né? Eu estava, a gente tinha informações, né? Aí eu sabia que em Curitiba o processo continuava, mas aí eu estava em Porto Alegre. Aí eles mandaram alguém me ouvir em Porto Alegre. Gente da Justiça Militar, que tem tinha essa chamada Justiça Militar, né? Esse movimento ali. E aí eu tinha, sabendo que eles viriam me interrogar, eu passei a não ir às aulas.
Aí o que eu disse? Eu tenho que trabalhar para sobreviver e tal. Eu estava trabalhando um determinado dia numa loja de eletrônica na rua Voluntários da Pátria, em Porto Alegre. Aí o dono da loja disse assim para mim: você vai buscar essa peça, não me lembro mais o nome, na outra loja de frente, que era também loja de eletrônica. Fui lá, não sei o que e tal, na hora que eu ia voltar para a loja, os caras me agarraram na rua. Quer dizer, foi uma tática de quem ia me prender, que conversou com o patrão. Aí o patrão deve ter dito que não podia prender dentro do local, ou para não envolver o patrão. Ele mandou ir para a loja de frente, e na hora que eu voltava ele me agarraram. Né, e levaram para o quartel da PE em Porto Alegre. Aí me interrogaram, quiseram saber onde eu morava, foram lá, revistaram o livro, coisa e tal. Eu morava numa república, né, de estudantes. Aí eu perguntei se ia ficar preso. Não, você vai só responder o depoimento, depois você volta para aí e tal. E de fato isso aconteceu. Né? A única coisa assim que fizeram foi isso, né? Revistar livro da pessoa, o quarto que a gente morava junto com o outro, reviraram lá os livros. Né? E depois eu tive que responder as perguntas e tal, mas assim, foi mais uma coisa psicológica do que, né? Não bater, não fizeram nada, não sei. Tinhas advogado lá em Curitiba que defendia, não? Que defendia não, isso na justiça militar, não tinha. E também era uma coisa, a gente não queria. Queria se livrar? Não, a gente não, né? Não, aí, depois eu me envolvi mais numa organização, né? Aí eu acabei entrando numa organização chamada, lá no Rio Grande do Sul, e depois no Brasil todo, era Vars Palmares. Né? Aí como estava assim, estava com esses processos em andamento e tal, acabei participando da organização. Mas alguém te convidou? Sim, a gente convidado. Convidado. Sempre quem faz parte tenta achar pessoas para fazer parte também. Né? Lembra quem foi que te convidou? Como? Lembra o nome da pessoa que te convidou para fazer parte do... Essa pessoa hoje é falecida, né? Atanásio Horta. Né? Ele era lá do Rio Grande do Sul. Lá do Rio Grande do Sul. Né? E até no meu depoimento, como eu sabia que ele já estava com outro, se você olhar o meu depoimento que tem em Porto Alegre, né, uma como é que eu vou dizer, ingenuidade minha eu cometi. Eu dei o nome real porque sabia que ele estava com outro nome, com documento de outro nome, né? Mas foi uma ingenuidade minha. Né? Eu cometi essa falha no depoimento. Né? Dizendo. Por quê? Porque hoje em dia, né, a gente até ri dessas coisas, porque hoje em dia as pessoas têm as digitais, tudo e tal, né? E a gente é muito mais controlado do que naquela época. Naquela época, a pessoa pegava um formulário de título eleitoral e fazia um documento falsificado, né? Ou você ia como eu fiz, né? Quando eu fiquei mais tempo, eu fiquei um tempo escondido com um nome legal, tirado na polícia mesmo, né? Por quê? Porque eu chegava lá com um documento e uma certidão de nascimento e você fazia a sua identidade.
E se a certidão de nascimento estava errada, né? Você passava por ser aquela pessoa. E nessa tua entrada na VAR, né? Como é que foi ali a entrada? O que vocês aprendiam? Faziam reunião? Tinha alguma estratégia? Olha, fazíamos... Qual o objetivo, né? O objetivo, vamos dizer assim, era que a gente tinha que derrubar o governo militar, vamos dizer, né? Mas era uma coisa assim muito romântica, porque não se tinha a juventude, vamos dizer assim, viajava um pouco, né? Porque grande influência teve na gente daquela época, quem foi jovem, estudando naquela época, foi o movimento cubano, né? O fato Revolução Cubana. a Revolução Cubana, mas não sem a gente conhecer de fato a história de Cuba. Entendeu? Isso levou a que um francês, Régis Debray, escrevesse um livro chamado Revolução na Revolução, né? Mas esse escritor não entendeu a Revolução Cubana, mas ele criou como é que eu vou dizer, um grande número de pessoas empolgadas com a Revolução Cubana sem entendê-la, porque ele dizia que o foco guerrilheiro pode fazer a revolução desses países. E tinha o exemplo vivo do Guevara, né, que se deslocou de Cuba para tentar fazer a revolução na Bolívia, né? Então, essas coisas na época eram lidas, né, e tentaram se fazer. Então, aqui no Brasil, a VPR, depois teve o Lamarca como líder principal, mas a VPR foi do Congresso da Vara Palmares. Não se entenderam, saíram duas organizações, a VAR Palmares e o VPR. Né? Tinha também o MR8, que era do Rio de Janeiro. Então, esses grupos guerrilheiros eram formados por estudantes, na sua maioria, daquela época, no ano de 67, 68. E queriam fazer, mas eram movimentos românticos, eu diria hoje, né? Mas a gente tinha essa intenção, né, boa, de derrubar a ditadura, mas o caminho de fato que derrubou a ditadura foi a grande maioria do povo. Esse romantismo que tu fala aí é porque tu não via uma maldade, na verdade, assim, não. Ou tinha assim aquela coisa assim, vamos pegar uma arma e vamos para cima, ou não tinha nada disso? Não tinha, né? Se você... A VAR Palmares, ela defendia uma política de massas também, para dar apoio à guerrilha, né? Mas já o VPR, ele já fazia treinamento mais militar, tanto que teve alguma morte de alguns militares por parte do, né, do VPR e tal. Mas a VAR Palmares, né... Vocês não tinham treinamento militar, tinham armas também? Desse tiro, aprendesse a tirar? Me levaram uma vez para dar, dei meia dúzia de tiros, mas um revólver velho, enferrujado, não tinha. Mas vocês não andavam armados, não? Não, eu pelo menos não. Esse tempo que tu ficou escondido ali, tu ficava o quê? Falando escondido só por causa dos documentos ou ficava escondido mesmo?
Não ia trabalhar, não ia... Sérgio, Não, eu falei que estava. Eu falei que lá em Porto Alegre, né? Depois eu acabei preso lá. Por quê? Porque a organização, junto com outra organização, eles se uniram para pegar recursos, para assaltar um banco. Entendeu? E aí teve algumas ações assim, e a polícia acabou prendendo. E aí prende um, prende outro, um fala, não sei o quê, eu acabei preso também. Né? E, de fato, eu conheci uma pessoa. Aí alguém te delatou. Porque já aí, o sujeito era preso, levava TAP, coisa, até contar o contato dele, né? Chamavam, qual é o teu contato? Eles queriam saber a senha, o ponto, né? Chamava-se de ponto o local do encontro com outra organização. E a organização, então, a partir dessas coisas aí, começou a dizer, não, para você se encontrar com outro companheiro tem que ter um ponto. Ele vai dizer na rua tal, na hora tal. Era assim que funcionava, né? Aí nesses encontros vocês o quê? Conversavam, trocavam ideias sobre ações? Ou coisa que ia fazer e tal, reunião, né? Coisa assim. E também esses que participavam de, vamos dizer assim, fazer um assalto no banco. Eles chamavam de expropriação. Né? Tinha que vigiar antes o banco para ver qual que é o horário que chegava o carro forte, coisa assim e tal. Então isso era a tarefa de alguém, né, podia fazer. Chegasse a participar de alguma ação dessa, não? Não, eu cheguei a olhar determinada coisa. Assim, olhar, ó, vai e vigia isso. Né? Isso eu cheguei a fazer. Né? Mas de uma ação, não. Agora, eu, em Caxias do Sul, eu estava morando num local que deu abrigo. Aliás, não é que eu estava morando, agora eu vou dizer diferente. Eles iam fazer uma ação em Caxias do Sul e a pessoa que ia entrar e fazer a ação de expropriação no banco foi colocada num determinado local e eu era quem levava comida para ele. Eu não morava, eu levava comida, né? Aí eu conheci a pessoa, né? Eu vi, eu levava comida. Essa pessoa era o Edmur Péricles Camargo. Se você olhar no coisa, ele era, segundo se dizia na época, um dizia uma coisa, outro dizia outra, não sabe? Ele, quando foi morto na Marighella, no noticiário apareceu que ele estava lá, mas não sei, né? Coisa assim. Como é que foi o momento da tua prisão? Tu estavas aonde? Eu estava em Caxias, aliás, eu fui preso em Caxias do Sul, mas na ocasião eu já estava em Porto Alegre e, sabendo que eles tinham prendido diversas pessoas, eu não tinha onde ir. Aí eu fui uma pessoa que eu conhecia, né, que estudou comigo em Porto Alegre, e fui lá e disse para parar uma noite, sem saber nada. Né? Só que quando eu fui para Caxias, no dia seguinte, eu fui no ponto, e quando ia saindo do ponto, não encontrei ninguém,
eu fui preso, fui identificado. Não sei se a pessoa estava na redondeza e me apontou ou não, né? Isso eu não sei dizer. O fato é que eu saí do ponto, já estava chegando na rodoviária, comprei o bilhete, na hora, depois de eu sair, como faltava ainda, não sei se meia hora, tal, o ônibus sair de Caxias, quando eu entrei na pracinha, me agarraram por trás. Por isso, já arrebentaram a camisa, tudo, para eu não correr, tal. Né? E ameaçaram, se correr, eu atiro e tal. Né? Aí fui preso. Fosse algemado? Não. Fui algemado. Não sei se já na praça, não sei, mas foi algemado. E lá a gente foi para a delegacia de Caxias do Sul, que nem sabia o que era. E de lá a gente já foi bater, soco e tal, e eles tinham uma maricota, uma maquininha de dar choque, dava choque e tal. O que eles queriam saber? Próximo ponto. Aí eu joguei o ponto para 2 dias depois. 2 dias depois. 2 dias depois. Joguei o ponto. Né? Falei o ponto. Aí depois de... Mas não me prenderam só a mim, me prenderam outras pessoas. Aí essas pessoas todas, no final, levaram a gente para um local para comer. A polícia. E aí juntava a polícia de Porto Alegre. Pedro Célio, né? Aquele que depois lá foi envolvido naquele sequestro do Mercílio Dias, né? Dias. Mercílio Dias. E levaram a gente para lá e depois desceram para Porto Alegre. Um num carro, outro no outro, tal. Eu fui num Fusquinha. Um cara dirigindo, o outro policial aí, eu atrás, não me lembro mais se tinha outro. Né? E depois em Porto Alegre a gente ficou lá, tal. Mas só voltando um pouquinho nessa tua prisão, no momento da prisão, ali tu sofreu tortura, tu apanhasse? Não. Sim. Apanhasse? Na não. delegacia. Falou que rasgaram a camisa e tudo. Não. Sim, sim. Arrebentava aqui a calça também. Ali, aí tu foi para uma sala de interrogatório, é isso? Pois é, em Porto Alegre, a pessoa tem que fazer o Não, lá em Caxias, quando tu... Porque ali tu foi... Não, a delegacia Caxias não era tão grande ainda naquela época, né? Então, era uma coisa acanhada a delegacia de Caxias. Mas ali, onde que tu foi, tu disse que tu apanhou, que levasse choque também? Não. Sim, porque esse aparelhinho... Isso era na delegacia mesmo? Não, é o pessoal de Porto Alegre que tinha essa maquininha. Ah, É uma maquininha pequena. sim, sim. É que é do choque, um telefone de campanha que eles transformam em um geradorzinho alternado, põe nas orelhas da pessoa, na mão e num braço e no outro braço, e passa o choque, uma corrente mais irrita, né? Então, eles deram assim para saber o ponto. A pessoa falou o local, aí já... mas eu dei um local falso, né? Mas eles não sabem como é que... Você insiste que é lá, que é lá, que é lá, tal, né? E aí, Inácio, eles o quê? Aí esse choque, tu levou na mão, na orelha? Eu levei na mão e na orelha. Agora não lembro se já levei na orelha, lá entre as duas orelhas, se foi entre uma mão e uma orelha. É porque eles às vezes colocavam no pé e... Entendeu? Aí em Porto Alegre, eles fazem outro depoimento, porque aquilo lá em Caxias não foi nada escrito. Aquilo era só interrogatório para eles pegarem informação. Já em Porto Alegre, eles tinham que fazer Aí vem o cara que faz o depoimento escrito. Mas antes disso, eles davam uma sessão de choque, de coisa, para uns mais, para outros menos. Teve gente que levou
diversas sessões de choque, né? Eles não fazem depoimento, eles, né? Então, em Caxias, tu tomou choque também. Apanhasse lá em Caxias. Aí depois em Porto Alegre. Foi coisa. Porto Alegre, sim. Porto Alegre foi uma sessão de choque, né? Aí quanto tempo ali tu ficou, lembra? Não, pouco tempo, porque eles queriam a confirmação do ponto. Não, isso que é esse, tal, e coisa e tal, e coisa e tal, tá mentindo, não sei o que e tal. Eles faziam um alvoroço assim, né? Mas tem gente que ficou no pau de arara, né? Conforme a idade, assim, as informações que eles escolhiam de um e de outro e tal, né? Eu fui um dos que menos, né? Menos tive coisa assim. Por exemplo, um cara que muito sofreu em Porto Alegre foi aquele que o Félix, que era funcionário do Banco do Brasil, que participou da tentativa de sequestro do consul americano. Foi nessa mesma época. Esse pessoal foi preso no Rio. Aliás, foi o Semimar, foi para Porto Alegre e estava destruindo o DOPS de Porto Alegre por causa disso aí, né? Desse fato. E esse pessoal era do VPF, né? Então foi preso na mesma época. Depois a gente ficou preso junto um tempo na ilha do Guaíba. Depois deslocaram alguns para quartéis, né? Aí eu fiquei de um ano e eu fiquei de abril de 70 a outubro de 71, mais ou menos um ano e meio, Fiquei a metade do tempo na ilha do Guaíba e outra metade do tempo no regimento mecanizado de Praia de Belas. E o tempo todo preso. Na ilha do Guaíba era uma prisão melhor, porque a gente foi tirado de lá os chamados presos comuns, né? Chamado presos comuns é chamado presos comuns, e transformou aquilo numa prisão dessas pessoas envolvidas com Os presos políticos. Presos políticos. Né? Tinha muitos ali contigo ali? Lembras de Eu alguém? acho que era em torno de 40. Lembra o nome de alguns, assim, não? Lembro. Né? Rui Guete da Costa Falcão. Hoje foi presidente do PT, depois, né? Mas teve preso lá. Outra pessoa que esteve preso na ilha do Guaíba, alguns, né? Até no... Depois eles tiraram alguns da ilha do Guaíba e foram para os quartéis. Né? E tinha mulheres presas lá também, não? Tinha também. Essa prisão, quando tu fala prisão mecanizada, ela era... Era do exército, prisão do exército. Ah, tá, mas vocês não trabalhavam dentro dessa prisão, era preso, não? Não, a ilhazinha pequena. Não, e a outra é porque era do... Hoje eu acho que até algum ponto turístico lá, né? Não sei. Sabe dizer que eu não sei. Mas ela tem uma história muito... Porque o sargento Manuel Raimundo Soares, acho que já era de um morto, achado, amarrado na ilha do Guaíba, né? Então os caras até falavam que o espírito dele visitava lá, os guardas lá falavam. E na ilha de Guaíba, né? Ali vocês sofriam também torturas? Ali já não. Aí já era a guarda de preso, né? Aí alguns às vezes prendiam mais uma pessoa. Essa pessoa dizia que era conhecido de algum de lá. Chamavam esse para novo depoimento, porque ele tinha escondido. Ali nesse momento havia tortura dele. Quando vinha esse outro novo aí aquele que estava preso já sofria tortura para
para poder liberar Não, ou sofria porque não tinha entregue o outro que conhecia. Isso teve casos desses, né? Eu nunca fui chamado de volta para fazer o depoimento, né? A única coisa é que lá na Ilha do Guaíba eles colocaram uma psicóloga e dias depois dessa psicóloga ter conversado com todos eles tiraram a metade e mandaram para o quartel, dizendo que tinha um plano de fuga. Então aconteceu isso. Aí no quartel era 4, 5 num quartel, 3, 4 no outro e tal, né? Eu fui para o quartel Praia de Bela. Lá de Praia, o Regimento Mecanizado de Praia de Belas. Então passei lá 8 meses, mais ou menos. Mas ali também não houve nenhuma tortura, nada, não? Ou tinha algum, tomasse conhecimento de algum... Foi choque elétrico, essa sugestão de tapar os olhos, tal, dizer que vão me, né? Tapas, mas, por exemplo, quando deram essa sugestão, não bateram em mim. Né? Só disseram que iam matar, mas não aconteceu nada. Eu imaginei que eles queriam era fazer uma pressão psicológica para tu fazer confessar na televisão. Isso eu já sabia de um caso que tinha ocorrido, então eu disse, não, eu acho que é isso. E lá naquele momento daquelas busca de informações, eu quero um tapa no rosto, na cabeça, soco também. Isso é quando a pessoa é presa. Aí eles dão... Aí dão, mas o que eles querem saber? Ponto de encontro, porque o negócio é pegar mais gente. Né? Só para mim saber assim, para nós sabermos dessa violência que era praticada. Eram socos, eram na barriga, eram socos no rosto, eram tapas, eram cacetete, aquelas borrachas. O que tu sofreu? Eu só choque elétrico e muito pouco. Só assim, uma pequena sessão, eu acho que a sessão de choque, de me chamar de mentiroso, de me dar umas batidas assim, isso foi, eu imagino que tenha sido em torno de 7 a 10 minutos. Acho que não foi mais do que isso. Uhum. E tu tens conhecimento de outros que sofreram mais com isso? Sim, de colegas que apanharam mais, tomaram mais choque, foram para o pau da arara? Pau da arara com afogamento, inclusive. Né? Pau de arara com afogamento. A pessoa está lá assim e ainda joga uma mangueira de água. Isso colegas teus presos que relataram isso? Presos que já mataram. Dos que estiveram presos contigo, tu soube de alguns deles que foram a óbito? Olha, por causa da tortura? Tem gente que esteve preso comigo, Dario Viana dos Reis. Eu tinha um pequeno sítio, chácara em Viamão. Não sei exatamente aonde. E tinha um caseiro lá. E quando houve uma prisão, que houve um assalto a banco, acho, em Viamão, e esse caseiro acabou preso porque parece que tinha escondido as armas lá, alguma coisa assim, eu não sei exatamente recompor a história, mas esse caseiro se matou ele não entendeu nada, entendeu? Não que ele... Alguém que não sabia de nada, é preso e tal, e coisa e tal, se acharam morto num lençol. Dentro da sala.
Isso acontecia. Agora, eu não lembro assim de alguém. Agora, teve gente mulheres, né, que sofreram serviços, né? Estupro. Só que são coisas a gente sabe de ouvir, né? Uma coisa assim. Teve o Paco, eu agora não me lembro o nome dele, ele era de origem, não sei se era argentino ou uruguaio, ele chamava de Paco. Ele teve amnésia. Eu não lembrava mais de nada. Mas jogava lá, futebol, até que na ilha tinha uma quadrinha lá, assim. Então, e ele não lembrava de nada que tinha acontecido antes. Teve amnésia. Teve um negócio que eu passei lá, é o seguinte. Aí, numa determinada época, eles tentaram fazer com que a pessoa se arrependesse e fosse na televisão dizer que estava errado. Né? Não sei se vocês presenciaram alguma coisa disso. E isso foi um negócio muito assim que fizeram. Aí teve um cara que foi para a televisão. Mas eu não sei como é que foi. Deu um depoimento, eles filmaram, ele foi na televisão, disse que foi. Né? Até ele estava nesse mecanizado aí. Aí me chamaram também, me tiraram da cela, me vendaram, eu consegui enxergar o meu pé assim, que estava vendado assim, eu consegui enxergar o pé. Aí vi que me colocaram dentro de um jipe e deram um monte de volta. Sim. Mas meu pai disse, eu estou dentro do quartel. Eu sempre achei que estava dentro do quartel. Aí me diziam que você vai morrer, não sei o quê, e tal e coisa. Se você... Aí eu disse assim, eu imaginei que era uma sugestão. Aí eu me concentrei, comecei a chorar. Eu quero escrever uma carta para minha mãe, para o meu pai, não sei o que, tal. Quero escrever uma carta, tal. Quero escrever uma carta. Aí me levaram uma sala, uma mesa, me deram papel e caneta. Aí o cara lá, assim, me lembro lá se foi o coronel, o coronel, quem foi. Não, se arrepende, escreve tudo que está arrependido, não sei o que, tal, tal. Eu escrevi uma carta para os meus pais, né? Coloquei direitinho o endereço. E disse que estava arrependido, o quê? Mas aí eu não vi ainda a minha irmã e tal, que era uma irmã mais... tinha nascido depois, tal, e coisa, escrevi e tal. Uma vez desmaiei. Mas é a carta que eu escrevi. Aí, essa carta chegou em Brusque. Depois descobri que era um cara que era, não sei se é tenente, coisa assim, de Brusque. Que estava naquele quartel que levou a carta. É uma coisa assim, sem, né? Porque
quem me levou, eu não sei quem que era, né? Quem me deu as voltas todas, quem é que fez aquilo. Eles fizeram aquilo para eu, né, de repente ir para um depoimento. Eu fiz isso aí. Essa carta ainda existe, não? Não sei dizer. Ah, não sabe. Não sei dizer. Porque Mas teus pais receberam. receberam. Se quiser. Eu dizia para ele, não precisava me visitar, tal, que estava bem, não sei o quê. Tal, porque meu pai e minha mãe seriam um transtorno lá, né? Porque nunca tinha idade. Nesse tempo todo, nunca recebesse visitas. Na ilha do Guaíba iam as visitas, era até um negócio interessante. Porque eu conheci filhas de pessoas que estavam presas, filhos, né? Depois, a ilha do Guaíba. Quando tinha as visitas, era os domingos, iam de lancha lá, levavam comida diferente, eles socializavam essas comidas diferentes, era interessante, né? Aí conheci lá Mas os seus parentes mesmo não Não, chegaram. meus não foram. Mas, por exemplo, Luiz Guerra, que era casado, e a esposa, as filhas, né? E depois essa filha casou com uma pessoa que tinha uma editora eu acho que tem ainda essa editora. Não sei se é dela, se é do marido dela. A história subsequente eu não sei, né? Mas eu sei que essa Miriam Germer, que era filha de Isco Germer, né, casou-se com uma pessoa de Porto Alegre e depois se mudaram para Florianópolis e ele era dono de uma editora. E tem até alguns livros aí dessa editora. Porque não estou lembrando o nome dele. Mas ele não era preso naquela ocasião. Né? E depois que eu saí da prisão, eu saí até da prisão porque um amigo que de Florianópolis, que trabalhava em Porto Alegre, ele falou com o bispo de Florianópolis, e o bispo de Florianópolis falou com o bispo de Porto Alegre, com o cardeal de Porto Alegre, e ele me chamou, o cardeal. Coisa assim muito interessante. Que o cardeal me chamou, fui lá para agradecer, que essas coisas eu fazia. Vou agradecer que fui solto. Né? Você foi solto, fiquei sabendo, porque o Dom Afonso pediu para o cardeal de Porto Alegre. Eu fui lá no cardeal de Porto Alegre e agradeci. Lembras o nome do cardeal? O cardeal era Dom Vicente Scherer. Dom Vicente Scherer. E ele, para mim, eu pedi a sua soltura a pedido de Dom Afonso Nils, porque sei que você estudou no seminário e não é comunista. Eu não disse nada, não ia dizer para ele que eu era comunista, né? E coisa assim. Ele foi o primeiro, quando eu entrei em Azambuja, eu fui coroinha da sagração dele como bispo, lá em Azambuja. Ele foi sagrado em Azambuja, porque ele era o reitor do seminário de Azambuja, se não me engano, até 1958. 1958. Então ele já te conhecia. Não é que conhecia. Tu era coroinha, né? Coroinha, mas quando eu estudava, quando eu fui para Curitiba, ele já era o bispo diocesano, né? Porque Dom Joaquim, eu acho que já tinha falecido, não sei, assim, as datas agora eu estou. Né?
Então diz que foi ele que pediu para te soltar Sim, pro sim, Scherer. sim. E tu acha que teus familiares pediram, falaram com esse? Não. Ninguém falou, foi. Foi uma pessoa chamada Aécio Gandolfi, que era muito ligado a mim, era estudante também, e depois era jornalista, trabalhou na Calda Júnior, né? É vivo esse AS? Não. Ele é de Santa Catarina, Ah, é? se ele talvez esteja vivo. Ele esteve ligado a partir das vidas, mas ele era uma pessoa, né? Écio Gandolfi. Você acha coisas dele por aí. E aí tu fosse lá agradecer ao. Tanto a um quanto ao outro eu fui, né? E foi isso aí. Eu apenas contei essa de como ele falou para mim, né? Eu fiquei calado, porque ele, na ocasião que ele me falou isso, né? Logo em seguida, assim, eu acabei entrando para o Partido Comunista Brasileiro, que achava que, né, esses movimentos aí estavam meio... Eu depois fugi de Porto Alegre, porque depois eu voltei para a organização. Depois de Cessou, eu voltei, achei novos contatos, né? Voltei. Morava na casa do estudante. E qual era a mesma organização? A Varcomar. Né? E, um determinado dia, eu fui para a casa da faculdade e, na volta, eu vi que tinha uma viatura um pouquinho mais na frente da casa do estudante. Mas eu já estava assim, porque uns dias antes tinha sido preso algumas pessoas. Eu disse, pô, será que vai até chegar em mim ou não? Estava, né? Estava arriscando. Aí eu entrei, a casa do estudante lá era uma casa de 4 andares. Ela é de tal jeito... Que rua que era? Lembra? Na rua Riachuelo. A casa do estudante Aparício Cora de Almeida. Chamava CUA, Casa do Estudante Universitário Aparício Cora de Almeida. Muita gente morou lá e estudou. Uma casa doada por alguém que sofreu e foi morto na época de Vargas. Aí doou aquilo. E a gente lá era uma república, tinha estatuto e tal, coisa, uma casa autogerida, né? E vi essa viatura tal, e a casa era de tal jeito que os 3 pisos da cima só tinha uma escadaria no meio. Subia meio lance, assim, e meio lance no sentido contrário. Né? Era uma escada, depois subia mais. Né? Aí quando eu cheguei para subir, tinha alguém que me interceptou. Você conhece o Inácio Mafra? Eu disse, conheço, sim. O que é? A família dele mandou um pacote para ele entregar para ele, um embrulho, assim, tipo de
jornal. Ah, me dá aqui que eu levo para ele. Não, 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 eu tenho que entregar pessoalmente. Ah, então, eu acho que você não vai conseguir falar com ele agora, porque ele foi para a faculdade, né? E talvez demore. Quiser, você me dá o pacote. Não, 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 não. Eu que tenho que entregar. Não, então, tudo bem. Subi. O que eu vou fazer? Era lá no último piso, no terceiro. O que eu vou fazer? Pensei. Tomei um banho e né, meu colega de quarto, tinha dois, meu colega de quarto, sabe quem que era? João Pedro Stedley. João Pedro Stedley. Não estava lá. Aquele dia estava havendo, na Assembleia Legislativa, um grande lançamento do movimento, do MDB. Era o ano de 74. A data. Tomei um banho, fiz a roupa, fazer. Aí, a casa do estudante, nos fundos, lá tinha um campinho de futebol. Debaixo do campo de futebol, o campo de futebol era acho que era no último piso. Debaixo do campo de futebol era um salão de baile, e debaixo do salão de baile era o restaurante. Um salão de a gente se mantinha como fazendo domingueiras no sábado, assim, no final de semana. Isso mantinha a casa do estudante, porque vendia bebida e tal. Aí tinha uma tela de alambrado e tal, e caía num terreno, numa casa vizinha, e essa casa vizinha dava, o outro muro dela dava numa garagem que abria para outra rua, não a Rachoeira, outra. Eu acho que, não me lembro o nome, acho que é Jerônimo Coelho. Eu fui lá, desci a tela para o lado de fora, tal, fui por cima do telhado, pulei para lá, de lá eu pulei para o outro e saí e fui lá para a Assembleia. E lá eu encontrei a pessoa que me abrigou de noite até a outra manhã. Aí na outra manhã já tive uma combinação. Me levaram até a divisa com Santa Catarina, a Santa Catarina, a divisa. Aí diz que depois de vasculhar a casa do estudante inteira e tal, foi embora. Aí tu abandonou a faculdade, tudo? Ou nessa época tu já não fazia mais faculdade, só morava lá? Não, eu estava estudando, tanto é que eu tinha ido para a aula aquele dia. Aí abandonaste tudo? Aí, os colegas, tudo, já era final de ano, eu acho que era outubro, sei. Eu sei que, fizeram os trabalhos, fazia os trabalhos, ganhava as notas, não sei o quê. Anos depois eu fui lá e peguei o diploma. Sou bacharel em filosofia. Mas... Ô Inácio, e esse cara que estava ali, que perguntou se conhece o Inácio? Não sei. Não sabia, mas ele não morava ali, não era dali. Não. Era um da policial com a arma embrulhada em jornal. Só que ele não me reconheceu. Aí que está o detalhe, é que ele não me reconheceu. Né? Eu tive presença de espírito. Eu devia estar diferente das fotos que ele olhou para me render, né? Aí tu disseste que estava na faculdade e tal. Que o Inácio estava na faculdade. Sim, deve estar na faculdade, porque de noite, ele estuda de noite, tal, coisa. Mas a casa foi totalmente revistada, né? Que eu depois liguei.
né? Conversei liguei lá para o João Pedro Esteves. Ele me disse, professor, isso e tal. Essas histórias assim depois. Isso foi quanto tempo tu tinha saído da prisão? Fazia mais ou menos 2 anos. 2 anos. Porque eu tinha saído em abril de 70, outubro de 71, aí retomei 72, 73. Então isso foi final de 73, talvez. Eu não sei se foi 73 ou 74. E aí, daí tu fugiu de lá. O pessoal te... Aí foi de lá, eu tinha ponto no Rio, fui pro Rio, falhou tudo tal, voltei para Blumenau, não queria ficar em Brusque, aí paguei lá um quartinho, não sei o que tal, mas não queria trabalhar, aí tentei um novo ponto lá, não consegui. Aí eu resolvi, depois de ficar assim, disse, não, eu vou ter que dar um rumo na vida, né? Aí eu fui até Curitiba, tinha uns contatos antigos ainda lá, né? E tal e coisa. Eu fui num cartório, pedi para retirar uma certidão de nascimento. Eu falei assim, mas tu quer a certidão de nascimento de quem? Eu quero a certidão do Kiko. Não, mas o apelido não serve, tem que ser o nome. E eu fiz uma encenação, não lembro o nome. Se você me der o livro aqui, eu tento ver, porque ele tem a minha idade. Ele deve ter nascido, né? Aí o cara me deixou o livro lá e eu comecei a folhear o livro para escolher o nome que eu ia pegar. Já sabendo um nome que era fácil de falsificar. Então, gravei o nome e tal, fui embora, disse, amanhã eu venho aí. Aí cheguei lá o outro dia, lembrou o nome? Não, perguntei o nome. Paulino Maciel de Lima. Paulino Maciel de Lima. Aí o cara me deu a certidão de Paulino Maciel de Lima. De posse da certidão, fui num cartório para reconhecer firma, conhecer o firma. Depois eu fui numa escola de datilografia e observei na hora que ele tinha datilografado numa letra 28, se não me engano. Era uma máquina Olivetti, viu o tipo de máquina que na escola de datilografia, então vocês têm a máquina tal. Fiquei lá treinando. Bateu o R em cima do P. O R em cima do P. Treinei, depois peguei a certidão que tinha levado, né? Treinei num outro papel, né? Pus a certidão e ajeitei certinho e tal, que eu vi como é que ela fazia. E em cima do P, toquei o R. E naquela época, ficou Raulino. Ficou Raulino, em vez de Paulino. Ficou Raulino. Naquela época, eles inventaram a moda, não sei se vocês lembram disso, de ter uma faixa amarela e verde. E aquele negócio ainda me parece que caiu em cima daquilo. Aquela tristeza, aquilo para tu tirar uma foto, cópia daquilo, aquelas máquinas antigas de Xerox. Né? Aí ficou Raulino. Com a certidão de Raulino, eu fui morar em Belo Horizonte e lá com ela eu modifiquei a minha idade real. Né? Mas aí a certidão, na própria certidão de nascimento do Paulino,
Não, agora virou Raulino. Mas na própria certidão tu botou em cima o R, é isso? Do P, em cima do P, do documento oficial, a certidão. Sim, da certidão. Ah, tá. Eu não sabia, mas eu vou contar a história assim, porque é interessante, porque aí em Belo Horizonte, com essa certidão, eu fiz identidade, né? Aí quando eu fui fazer, eu tive que fazer um alistamento, isso que eu não precisava ter feito, bastava ter ido em Betim. Betim é uma cidade isenta do alistamento militar. Eu não sabia na época, mas depois eu fui trabalhar lá, é outra história, né? Mas eu fui trabalhar no Banco do Brasil lá, com esse nome, Raulino Maciel de Lima. E lá, por que era isento? Porque tem uma colônia de leprosos, né? Inclusive, no banco lá tinha um caixa só para os leprosos, tinha aquela coisa que põe na eletricidade, punha o dinheiro tudo lá dentro para desinfetar. Aí fiz alistamento militar, tive que ir lá um dia fazer os exercícios para ver se serve ou não serve, né? Eu fazia tudo meio torto. Cara, me dispensaram. Mas se eu já tivesse a informação de que em Betim não precisava, né, eu teria ido fazer a identidade em Betim. Estou contando isso assim só para... Né, para você ver como o Brasil tem... Naquela época havia formas, né? Hoje, na verdade, se falsifica, né? Eu tinha um objetivo, não queria ser preso, né? Então foi, aí entrei, trabalhei primeiro numa metalúrgica, em Belo Horizonte, depois eu fiz o concurso para o INSS e passei, aí como ia ganhar mais do que na metalúrgica, fui lá e disse, eu passei no concurso do INSS e tal, o cara disse, pô, não sei o que, vai nos deixar e tal, mas era uma metalúrgica pequenininha, 3, 4 empregados. E eu fazia a plaquinha eletrônica do produto dele. Eu tinha estudado por correspondência radiotécnica, então eu sabia montar, né, analisar, usar o ohmímetro e tal. Então, fazia as plaquinhas. Mas aí ele não chegou na altura do que eu pedi para ficar lá. Aí eu saí e fui no INSS. E mal tinha chegado lá, saiu o concurso do Banco do Brasil, todo mundo que tinha entrado naquela leva de funcionário do INSS foram fazer o concurso. Eu também fui, me inscrevi e fiz. E aí aconteceu que diversos daqueles, meus colegas, eu, outros, passamos para o concurso do Banco do Brasil. Aí o Banco do Brasil oferecia mais do que o INSS. A gente saí do INSS e fui para o Banco do Brasil. Aí o Banco do Brasil pediu o certidão original. Aí eu fiquei cabreiro. Mas eu tinha, né? Mandei a certidão original, até ela voltar eu estava todo dia cabreiro. Mas aí tu tinhas como Raulino. Sim, era Raulino. Vai que o banco pede cópia do cartório para confrontar. Sim. Esse que era o meu medo. Mas de repente ela voltou, não houve nada. Vivi em Belo Horizonte com esse nome, trabalhei e tal. E quando houve a anistia e a volta de quem estava fora do país, tal, eu também procurei me acertar e voltar para a minha identidade original. Aí fui a Brusque, fiz o concurso do Banco do Brasil, que tinha saído na época, voltei com meus filhos. Tu chegou a sair fora do país, não? Eu não. Não, o que foi anunciado foram aqueles processos todos, né?
que era através da justiça militar, mediante tortura e tal e coisa, todas essas pessoas foram anistiadas. De outros brusquenses ou familiares lá de Brusque, que tu tens notícia que também foram perseguidos políticos, que foram presos, tu poderias, lembras de algumas histórias de algum deles? Eu lembro do Teodoro Agui, o Marcílio Krieger, lembro também Isco Germer. Euclides Cardial também teve, não sei se foi uma detenção, o que foi, em 64. Tinha um outro cardeal também, né? O Mário Cardial, mas o Mário Cardial, irmão do Euclides Cardial, ele na ocasião estava em Recife também. Aí voltou a Brusque e tal, depois faleceu. Esse também foi preso, torturado? Fez notícia? Eu sei que foi preso, mas não sei o que aconteceu com ele, assim, né? E esses outros, Teodoro Hagner, foi Teodoro... preso? E esses foram presos também? Não sei dizer como é que foi, se foi apenas detenção ou se foi preso. Uhum. Também tem o Paza, que era do sindicato, ele tinha que ir até São Paulo, mas a gente não sabe o que era que ele tinha que fazer lá. Qual era o sindicato desse Paza? Era dos têxteis. Isso. Isso, quem sabe mais da história do Paza é o Laut, que é casado, acho, com a filha dele, né? Agora, em Brusque, eu lembro, assim, e isso deve estar, de certa forma, relatado no jornal do município, porque, uma ocasião, iria a Brusque, convidado pelo Dr. Chico, o padre Alípio de Freitas, que era um padre português, também foi preso, torturado, mas não era de Brusque. E aí houve pessoal ligado à igreja, do sindicato e tal, não deixaram ele chegar para fazer a palestra dele no sindicato. Houve um confronto lá e diz que saiu meio de Brusque, né? Então, por quê? Porque a Igreja Católica disputava a liderança do movimento com o pessoal ligado ao PTB. Isso, se pegar o jornal Município, talvez de 1963, 60, aí, na véspera do golpe de 64, vai estar lá relatado. Eu sei de certa coisa porque eu irradiava a missa de Azambuja, ia lá o Wilson Santos, e quem irradiava a missa, um certo período lá, era eu. Aí tinha um padre que fazia também, não sei se de semana em semana, uma alocução na Rádio Araguaia. Era o padre Afonso Guimarães. E ele trata desse assunto numa palestra dele, numa mensagem dele. E, se não me engano, depois essa mensagem era transcrita e saía publicada no Jornal Município. Então dá de pesquisar isso. Eu não tenho como pesquisar. E qual era esse movimento que tu diz que eles disputavam a igreja? O padre Osmar Miller, ele estudou em Roma. E, numa férias dele, dois seminaristas de Brusque, Gilberto Luiz Gonzaga e Osmar Miller. Eram dois seminaristas que foram estudar em Roma e a Fundação Renault, segundo o Gilberto, pagava os estudos, em parte, sei lá, a intenção deles. E não sei se do Osmar Miller também, mas do Gilberto Luiz Gonzaga, ele me falou que o velho Renault, que tinha gratidão para o pai dele, que tinha sido carcereiro no Renault, quando ele teve que ficar lá na época de 41, lá do Getúlio Vargas,
Isso é história. O Renault não conta. Aí pagou isso tudo. E eles, numas férias deles, eles foram na Bélgica conhecer os padres operários. Uma congregação de padres operários. Os Marmila, em Brusque, começa a organizar a Juventude Operária Católica. Em alguns locais tinha Juventude Estudantil Católica, né? Tinha JUC, Juventude Universitária Católica. Em Porto Alegre, quando eu cheguei lá, ainda tinha casas da JUC, eram repúblicas da Juventude Universitária Católica. O que faziam esses movimentos? Era o movimento da Igreja Católica para a juventude católica, universitária, estudantil, operária, para fazer frente às juventudes do Partido Comunista, entendeu? Então havia essa disputa. Por isso que eu falei na disputa lá do sindical em Brusque, estava entre quem? Entre os ligados à Igreja Católica e o PTB. Isso, de certa forma, né? Mas era a disputa do movimento. E o PTB também tinha os 11... Não, o grupo dos 11 foi formado a partir da legalidade, do movimento da legalidade pelo Brizola, pelo Brasil afora, que era uma renovação do PTB. O PTB era um partido que foi formado para se contrapor às elites, tal e coisa, né? O Partido Trabalhista Brasileiro, melhor dizendo, era a contraposição do mundo fabril, que já existia no Brasil na década de 40, se contrapondo ao mundo rural, que era ainda a grande maioria. Aí em Brusque era o Chico da Linha. Aí tem o Mário Linger, o Otto Renault, não sei se acho que o Otto Renault era PSD, né? Eu apenas me lembro lá de quando eu era criança, nessa rua que ia até o Cedro, quando chegou a energia elétrica lá onde que a gente morava, um dos vizinhos lá, um sobrenome Bartel, teve uma festa assim, de todos os vizinhos na casa dele, em agradecimento ao Renault, que tinha colocado a energia lá. Eu não sei se era prefeito, se era candidato a prefeito, né? Isso deve ter sido mais ou menos em 54. Porque a família também sofreu para uma família, pai, mãe. Eles sofreram. Porque eles... Tenho até uma carta de uma irmã minha para um dos jornais. Essa carta eu tenho aqui. Foi transcrita no jornal, mas eu não sei onde que encontro agora. Porque a minha irmã Inês, ela fez parte de um movimento que teve lá em Brusque, de literatura, lá pelos anos 70. Tinha lá, eles penduravam os papéis, parece. Então, aí o que ela escreveu assim na carta, que diz que sofreu muito? Não, ela conta a história do ponto de vista dela, né? Falando dos pais e tal? Não, do irmão, que está à procura, não sei o quê. Aí eu li isso, liguei para o vizinho, que lá em casa não tinha telefone, né? Mas tinha no vizinho, dizer que eu estava bem, que não se preocupasse, que não sei o que tal, porque quando ela escreveu, ainda não tinha vindo anistia, nada, mas já estava né? E essa carta foi de que ano, tem ideia? Eu acho que foi lá por 72. E isso foi publicado no município também? Não. Não. Foi publicado, não sei se foi no jornal Versus, eu acho que era, e jornais alternativos da época. Tá. E esse exemplar que tinha essa carta, o cara lá que vasculhou as coisas, mandou para mim guardar de volta. Tá por aí. Tá aqui. Tá guardado. Tá, então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o sofrimento dos teus pais, como é que foi, dos teus irmãos. Eles não entendiam, né? Já tinha um tio que eu conversava, às vezes ele não entendia, tal coisa, assim, estava mais versado. Meu pai não, era muito prático, né? Eu tinha, por exemplo, a família era dividida entre UDN e PSD.
família do meu pai. Os irmãos dele. Tinham uns que eram do PSD e outros que eram da UDN. Por exemplo, o Ambrósio Mafra era da UDN. Meu pai seguia mais a UDN. Sei, assim, né? Coisa. Mas o João Mafra e o Pedro Mafra já seguiam o PSD. Mas isso na política local. Uhum. Isso tem nas famílias de Brusque. Né? Os que eram mais de um lado, os que eram mais do outro. Como até hoje. Né? Mas aí casasse, encontrasse a Lúcia... Eu encontrei antes de estar foragido, né? Porque aquele processo do qual eu fugi aquela vez de Porto Alegre, esse processo foi e me condenou. Ah, condenação. E qual foi a condenação? Não me lembro, acho que foi um ano, não sei quanto, só que eu estava à revelia, fui condenado à revelia. Né? E em função disso, que eu fiz esse outro documento, como eu relatei, e fui para Belo Horizonte, porque eu já tinha ficha em São Paulo, naquela prisão lá. Tinha ficha em Paraná, que também fui fichado lá. Aqui em Santa Catarina não tinha ficha, mas aqui aconteceu um fato que a minha identidade ficou na polícia. Porque quando eu fugi de Porto Alegre, eu tentei tirar passaporte. Fui numa agência do Bradesco para tirar passaporte. Eles me levaram para a delegacia, o cara tentou me prender lá e eu consegui fugir. Como é que conta essa fuga aí? Como é que fugiu? Isso foi o seguinte, eu disse, poxa, aqui eu nunca fui fichado, né? Já que eles não têm nada, eu consigo passaporte. Fui numa agência de turismo, uma agência ligada ao Bradesco. O cara me levou até a delegacia, mas era hora do meio-dia. Eu fui lá, era uma casa assim que tinha uma frente da casa, aqui era a rua assim, de frente, e a casa tinha na beirada da casa assim tinha um corredor comprido. Você entrava, subia 2 ou 3 degraus, aí tinha era um soalho de madeira assim, mas era uma varanda aberta, um corredor. E aí tinha janela. E lá no fundo tinha uma porta, entramos lá, um cara da agência, ele ficou lá, ficou assim, aí eu pensei assim, por que... Ótimo. Aí o cara assim para outro funcionário lá da delegacia, né? Foi assim, disse... Abriu a porta do lado e disse, vocês ficam aí dentro aguardando um pouco. Aí o cara entrou, abriu a porta de volta, falando com o outro. Você fica um pouquinho para mim aqui? Aí eu disse, não. O cara mandou entrar no outro local porque tem coisa. Eu peguei, pulei a janela, que dava para aquele corredor, fui até o corredor, lá do corredor, fui até a esquina, virei para trás, o cara estava parado lá gritando, disse, agora que me mandei para ladeira abaixo e tal. Fui lá para o aterro. Tinha o aterro estava aterrando lá perto do mercado público. Aí, antes de chegar lá no aterro, eu cansei e entrei num fosso de uma construção que estava, onde tinha um fosso do elevador. Aí o cara chegou, pô, que vai descer o elevador, não sei o que, tá. Mas eu entrei lá, tirei a camisa e joguei lá. A camisa era vermelha, né? E saí sem camisa. Fui lá para o aterro, de lá fui até o Saco dos Limões, cortei o cabelo, tinha barba naquela ocasião, cortei a barba e o cabelo, mas no finzinho da tarde peguei um ônibus, fui até Biguaçu, de Biguaçu eu fui para Brusque e tal e coisa. Até hoje não sei, a minha identidade ficou lá, mas eu só tive certeza que tinha coisa quando o cara foi para a esquina, né? Eu conheci a Lúcia, minha esposa, na faculdade, lá em Porto Alegre. Ela é neta e filha de alemães, porque o pai dela nasceu antes do avô dela se naturalizar e, em consequência disso, meus filhos têm cidadania alemã. Eles conheceram na faculdade? Não. Na Faculdade de Filosofia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E a Lúcia fazia filosofia também, Lúcia? Fazia filosofia. Eles casaram lá também? Não, até hoje. Somos casados na união. Ah, tá. E aí tiveram filhos? Tivemos filhos em Belo Horizonte.
registrados em Brusque. Tenho uma neta que mora em Marina del Rey, com a mãe dela chamada Camila, minha filha, e um neto da irmã gêmea de Camila, chamada Anita, que mora no Rio de Janeiro. E tenho o Amilcar, meu filho, que hoje está fazendo mestrado em Coreia do Sul, está fazendo um mestrado em investigação criminal. E atualmente mora... Aposentado, eu moro aqui na Armação de Itapocorói, Penha, de onde era meu bisavô Mafra, que daqui foi para Brusque, lá no lugar chamado Cedro Grande, e não foi somente ele, foram alguns irmãos dele também. Em consequência disso, existe em Brusque um lugar chamado Ribeirão do Mafra. A minha mãe sempre lamentava das filhinhas que morreram antes de mim, morreram 4 antes de mim. Não sei se é porque então, ela era eram muito... 17, então? Como? Eram 17? 17 ou 18, porque parece que teve um abortado também aí no meio, uma coisa assim. E teve uma que nasceu morta, uma coisa, né? Mas a minha mãe é muito religiosa, mas meu pai era de ir à missa todo domingo, a minha mãe não. Mas ela que era mais, né? Começava a rezar o Pai Nosso, o terço, não sei o que e tal. E as irmãs dele, as duas irmãs contavam que quando a mãe delas ia na roça, ela tinha um terreno onde eles faziam as plantações pequeno, né? Mas quando ela viu um avião, era raro passar um avião, aí ela dizia, será que é Inés que está chegando? São histórias assim. Eu sou um cara que não sou muito ligado à emoção. Talvez porque eu estudei em seminário. Era tudo um negócio meio... Eu tenho um colega de seminário que às vezes a gente faz um encontro dos ex-alunos de Azambuja. E tem um cara que também era brusquense, Vilmar Moreton. Ele fez um depoimento um dia, assim, uma conversa lá, assim, da gente que se reencontrou, porque eu conheci o Vilmar Moreton, era de Passo Fundo, família Moreton, lá do Passo Fundo. E ele depois saiu também do seminário, trabalhou no IBGE, se não me engano, ou eu acho que era no IBGE, umas coisas assim, mas ele fez um depoimento, né, que foi o que o pai dele, o que ele sentiu em relação ao Monsenhor Valentim, não sei se vocês conheceram, Padre Valentim Lopes. Sim. Não, eu ouvi falar. ouvi falar. Pois é, que foi o reitor de Azambuja da minha época e ficou lá há muito tempo, até não faz muito tempo que ele faleceu. Eu acho que Pois é. Eu acho que eu conheci. Então, esse Vilmar Moreton, que é já de uma família mais italiana, mas eu não assim, nunca vivi lá, era uma coisa assim, não tinha emoção no seminário. Por quê? Porque cuidar da gente era dos padres. Então era uma coisa assim, né? E esse Vilmar Moreton disse assim, pois é, a gente entrou aqui com, sei lá, 10, 11, 12 anos, né? E era acostumado em casa com meu pai, a minha mãe, não sei o que, a gente chegava aqui não tinha... Achava que o padre ia cuidar do filho, não sei o que. Não tinha isso. Entendeu? Então ele fez esse depoimento e eu nunca tinha pensado nisso. Não é verdade? Era uma coisa meio seca, assim, né? E também eram mais de 100 pessoas, né? É verdade. O Celso estudou no seminário de Azambuja. Mas em que época? Ele estudou agora, 83, 84. Eu já tinha saído de lá. Eu estudei lá de 59 a 65. Aí, em 66, eu estive em Antônio Carlos. 67, 68 em Curitiba. Aí fui em Porto Alegre, 69, 70, fui preso.
Aí fiquei até 71 na prisão, em outubro, aí 72, 73, terminei o curso, fugi aí na época, mais ou menos início de 74. Né? Inácio, o que é ser preso? Como é que é ser preso? Olha, eu como tinha ficado, vamos dizer assim, já tinha a experiência de seminário, eu não sofri tanto. Mas os demais sofriam muito mais. Eu no seminário já não tinha jornal para ler. A gente se acostumou com isso. Tinha livro para estudar, tá bom. Então, na Ilha do Guaíba, a gente tinha acesso a livro. Eu, por exemplo, na Ilha do Guaíba, eu fiz todos os exercícios de um livro de matemática. O livro era de autoria de um Farias, eu não me lembro mais o primeiro nome. Mas era um livro de matemática do 2º grau. Todo dia eu pegava o livro e ia fazendo os exercícios, até achar a solução, tal e coisa. Então isso gastei tempo assim, li alguns livros na Ilha do Guaíba. Lembra de algum livro que tu lesse lá? Não, eu fiquei mais preso nesse livro de... Porque eu gostava de matemática. Quando eu estudei em Azambuja, eram livros de Ari Quintela, os livros de 2º grau, que eu me lembro, de matemática. E eu sempre fazia todos os exercícios. E aquilo era um passatempo, porque isso me dava ânimo, porque ocupava o meu tempo. E outra coisa que a gente também fazia, às vezes eu participava lá, era do jogo de canastra. Eu não sabia, aprendi lá. Né? Então era um passatempo que às vezes se adotava. E tinha pessoas que tinham conhecimento, então às vezes davam umas palestrinhas para a gente lá. Os demais, né? Por exemplo, esse Rui Goethe era formado em Direito e jornalista. Né? Então tinha muito conhecimento, esse Rui Goethe da Costa Falcão. Então aprendi muita coisa de política com ele. Por quê? Era uma pessoa, creio eu, que uma meia dúzia de anos mais do que eu, e que tinha convivido e estudado na capital de São Paulo e tinha vasto conhecimento perto do meu. Então havia esse entrosamento. Também aprendi coisas com pessoas simples. Esteve preso lá com a gente um portuário chamado Miguel, fez parte durante quase grande parte da vida dele, fez parte do Partido Comunista Brasileiro. Então contou muitas coisas, tal. Então são coisas assim. Conheci uma pessoa que foi da polícia militar, numa determinada época, chamado Jorge Fischer, que depois escreveu 1 ou 2 livros, depois de ter sido preso, e contou algumas histórias fantásticas. Por exemplo, contou que quando a PE ia bater nas passeatas dos estudantes, ele também ia junto, só que ele dava cacetada nos colegas. Se é verdade ou não sei, né? Ele dizia, eu ia para atrapalhar. Qual foi o último ano que tu ficou dentro dessa organização ali? Final de 73, início de 74, porque estava tudo desbaratado. As ações que eles, porventura, estavam fazendo lá no final de 73, 74, assalto a banco, não sei o quê, essas coisas assim, já era para mera sobrevivência. O Brasil já estava mudando através da participação política no MDB como oposição. Essa que foi a grande mudança. Tá, ali eu notei que tu falou lá no início sobre Che Guevara, né? Vocês tinham ele quase como se fosse um espelho. Mas dentro da organização tinha alguém que vocês se espelhavam e tinha o desejo de seguir justamente para ver se havia alguma mudança? Olha, eu diria que a gente tinha, vamos dizer assim, era um texto que era o estatuto, assim como um partido político tem o seu estatuto, a sua orientação, essas organizações tinham um estatuto, né?
Ele chama assim o estatuto, assim como os partidos políticos têm um estatuto, a organização, o Partido Comunista Brasileiro tem um estatuto, né? E a VAR Palmares tinha o seu estatuto. A VPR tinha o seu estatuto, era um documento político. A gente estudava, sabia qual que era o objetivo, tal e coisa. O dia a dia prático e o objetivo havia uma distância grande, né? Então não era o seguinte. Eu li o livro de Jorge Amado, né? Se não me engano, ele chamava o livro de São Luís, mas não é São Luís, é a vida de Luís Carlos Prestes. O Jorge Amado escreveu a vida de Luís Carlos Prestes. Quem lê esse livro vai ver que é um panegírico do Luís Carlos Prestes como cabeça do Partido Comunista Brasileiro da época, né? É um panegírico. Então é cheio de reverência e tal, né? E na época a gente não tinha isso. O Lamarca, por assim dizer, era o líder da VPR. O Carlos Marighella era o líder de uma organização. Então era a liderança, era a pessoa com mais experiência e tal. Mas o Carlos Marighella era alguém formado dentro do Partido Comunista Brasileiro. Depois teve uma divisão, né? Já o Lamarca, eu não sei se ele teve alguma vinculação com algum partido político anteriormente, mas era alguém formado dentro do Exército, como o Luís Carlos Prestes também. Se a gente olhar a história brasileira, o Exército sempre teve um segmento de esquerda, além do pessoal de direita, né? E da VAR, qual era o grande líder que tinha? Aí que está, a VAR no Rio Grande do Sul era o Carlos Araújo, do grupo de lá que se juntou com os outros para formar a VAR. E o Carlos Araújo era filho de um advogado que era do Partido Comunista Brasileiro. Então, a esquerda brasileira, que veio dar origem a esses grupos guerrilheiros, tal e coisa, era ligada ao Partido Comunista Brasileiro. Depois esse partido se rompe, forma-se Partido Comunista do Brasil, né, que é o pessoal que fez a guerrilha do Araguaia, e forma diversas dissidências estaduais que vão formar o MR8, vão formar a VAR Palmares, vão formar o Grupo Colina, em Minas Gerais, e diversos desses pessoas que atuaram nesses movimentos depois vão dar força ao que surge o PT. Né? Nem todos. Eu, por exemplo, nunca me filiei ao PT, mas, por exemplo, apoiei o PT em algumas eleições. Então tá, Inácio. Então, obrigado aí pela participação. Muita... E aí, só para tu encerrar agora aí, o que tu poderias deixar de mensagem, a importância da democracia, né? Tu que esteve lutando aí por isso, para esses jovens, né, do futuro aí. Olha, poderias deixar de mensagem. Eu digo assim que eu, depois de passar pela VAR Palmares, eu voltei a me filiar ao Partido Comunista Brasileiro, que depois houve uma divergência e a maioria quis formar o Partido Popular Socialista. Fui para essa vertente e tive como liderança nesse partido o Roberto Freire. E sempre que participei dos congressos, das coisas, eu vi que nesse partido havia uma forte posição de que a democracia, ampliar, aumentar a democracia é sempre o grande objetivo, né? Não só a democracia política, mas também a democracia social. O que significa isso? Participar para aumentar a forma de participação política e participar para aumentar o fruto da organização social
seja melhor distribuído na sociedade. Isso é democracia social. Quer dizer, se a sociedade produz bastante alimentos, bastante utensílios, que toda a sociedade tenha condições de participar dessa riqueza produzida. Então, isso é democracia social. E o mundo caminha para isso, mas é difícil, não é fácil, porque existe uma pirâmide social. Mas esse é o objetivo sempre. Quando se fala em democracia social, é fazer com que mais pessoas tenham comida, tenham moradia, tenham assistência médica. Tal, né? Então, o Brasil caminhou sem dúvida, né? E não só o Brasil, o mundo. Se a gente vê agora, por exemplo, alguns locais do mundo, algumas seitas cegas, né? A gente também não pode aqui ficar nessa cegueira, ficar um contra os outros. Nós somos todos irmãos, né? Então, aumentar a democracia é também respeitar quem pensa o contrário. Nós vivemos hoje no país uma bipolarização que não engrandece o país. Nós temos que diluir isso. Quem está mais à esquerda, aceitar quem pensa um pouco menos, e quem está mais à direita, a mesma coisa. Não, essa coisa de xiitismo, vamos dizer assim, de ficar um cutucando o outro, isso não leva a nada, né? A gente tem que avançar para melhorar a vida de todos.